Boa tarde a todos. Como eu havia prometido, aquela aula de filosofia e mediação que a professora Márcia me pediu. Então esse vídeo é para vocês que não puderam comparecer aquela noite. Esse vídeo é para todos nós, na verdade, porque eu jamais poderia repetir algo com a mesma palavra, com a mesma postura. Então isso aqui hoje é uma novidade, a mesma temática, né? Com novas situações. Por que eu escolhi esse dia? Hoje é o nosso último dia do curso de preparação. Nem todos puderam comparecer a todas as aulas, por situações profissionais, pessoais, enfim. Mas hoje é nosso último encontro, hoje à noite. Por que eu escolhi hoje para fazer esse vídeo? Porque esse vídeo e as minhas palavras de hoje, elas vão poder comprovar que tudo aquilo que nós passamos durante todas essas aulas, desde o primeiro dia e até a última noite passada com a coaching Gisele. Antes tivemos o filho da professora Márcia, duas brilhantes aulas, né? O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, o quanto a filosofia faz parte de tudo isso que a gente vive. O quanto a filosofia faz parte da nossa existência. Mas na grande verdade, a gente não percebe, a grande maioria não percebe. Porque a própria palavra às vezes não é tão lembrada no dia a dia. Isso no decorrer da minha fala vocês vão entender. Então o meu primeiro tópico aqui que eu quero passar para vocês, né, é a relação da filosofia com a própria mediação. As atividades indiretas, na minha visão, todos nós somos professores. De alguma forma nós estamos proferindo aulas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas atividades pessoais. Somos professores, somos mestres, né, da palavra, mesmo que para muitos isso não seja percebido. A própria filosofia com a mediação, como a própria filosofia é algo totalmente ligado à nossa existência, ela está ligada a tudo. E como não estaria ligado à própria mediação? No momento que nós estivermos diante, né, de pessoas, né, nós vamos lidar com pessoas, o requerente e o requerido. Nós temos que tomar ciência que cada pessoa é uma pessoa, como cada um de nós é uma pessoa. E sendo cada um uma pessoa, né, dentro de um sistema orgânico, nós dizemos que cada um tem o seu próprio DNA. E dentro da própria filosofia clínica, que é um dos temas que eu vou abordar aqui, todos nós temos uma singularidade. O que é essa singularidade? É o nosso próprio DNA. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua forma de pensar. Cada um tem a sua forma de agir. Cada um tem a sua forma de perceber, observar o mundo ao seu redor. Podemos dizer que a filosofia ela é abstrata? Para a grande maioria, a filosofia nada mais é que uma forma de apresentação da própria existência humana diante da própria sabedoria do homem, né? O homem como um ser de conhecimento. Mas a filosofia é muito mais do que isso. No decorrer eu vou apresentar um conceito de filosofia de uma filósofa brasileira, o qual ela vai resumir muito bem essa questão toda dentro da própria existência humana, nesse contexto, né, nesse contexto no qual a gente vive hoje, e no qual nós que estamos aqui nos propomos a viver, que é a própria mediação, conciliação e arbitragem. Falar da filosofia como existência com a mediação, fazendo perguntas, por exemplo, perguntas existenciais. Você se considera uma pessoa viva?
Você está vivo? Quando você percebe uma pergunta desse tópico, essa temática, parece tão fácil responder, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade extremamente grande de responder. Como é que eu posso me considerar uma pessoa viva? Isso vai depender muito do conceito da pessoa, né? Conceito de estar vivo. Para muitos, né? Vivo é uma questão orgânica, o seu coração está batendo. Mas aqui nós vamos além da questão orgânica. Aqui nós estamos falando de pessoas, da existência humana, da relação das pessoas. Então nós não podemos nos compadecer apenas com o conceito da medicina. Você está vivo porque o seu coração bate. Não. Aqui nós temos que ir além. E esse ir além, né, eu uso aqui a filosofia da existência, para se estar vivo, uma questão eminente é aquela questão de tu reconhecer a sua própria vida. Como é que você reconhece a sua própria vida? Interpretando a sua própria existência, sabendo que está aqui, agora, vivendo este momento. Nesse exato momento, você pode perceber a sua própria existência. Você percebendo a sua própria existência, observando a sua própria existência, sentindo a sua própria existência, você pode dizer que está vivo. Essa é uma forma minha de pensar. A grande maioria de nós vive uma vida extremamente mecânica. O que eu quero dizer com uma vida mecânica? Nós vivemos a nossa vida sem sabermos que estamos vivos. Nós vivemos uma vida robótica, onde você sabe cada momento que irá seguir, cada instante da sua próxima ação. É como você soubesse, né, que sempre ao acordar vai escovar seus dentes, em seguida se reunir com sua família para o café, depois se preparar para ir ao trabalho ou à escola, enfim, aquelas coisas dogmáticas, né, do seu próprio dia, aqueles procedimentos, né, diários. Mas na grande maioria esses procedimentos são mecânicos, no sentido de você perceber que, na verdade você não percebe, você faz sem perceber. Quando você faz sem perceber, na minha visão, essa vida é uma vida mecânica. Em 2014, quando eu vim para Farroupilha, eu trabalhei num projeto chamado Pro Jovem Trabalhador. Nesse projeto Pro Jovem Trabalhador, um projeto de inserção do jovem ao mercado de trabalho, eu tive a oportunidade de colocar tudo isso em prática, não como uma aula de filosofia, e sim como uma aula de filosofia da existência, mas sem os alunos perceberem. E na primeira aula eu disse para eles, vocês precisam levar para o resto de suas vidas apenas uma questão. E essa questão eu coloquei no primeiro dia de aula. Eu disse a eles, vocês precisam saber de uma palavrinha mágica. É aquela palavrinha que vai regular a sua própria vida. Não no sentido de regulação, mas no sentido de procedimento. O ser humano precisa ter um motivo para continuar. A palavra é motivo. Você precisa estar motivado. Você precisa saber por que é que está fazendo tal coisa. E eu disse a eles, então, a partir desse momento, toda manhã, ou sei lá, a hora que você acordar, você tem que perceber por que é que você está fazendo aquilo, aquela ação da sua vida. Qual a necessidade de estar naquele momento fazendo tal coisa. Se você perceber nesse instante por que é que você está inserido no mundo, você vai ter uma percepção muito bonita da sua vida. Por que isso? Porque você vai estar motivando a si mesmo para dar o próximo passo. O próximo passo dessa minha apresentação foi apresentar a filosofia clínica com uma relação de terapia com o mundo da própria mediação. Aqui eu vou pedir um minuto para vocês. Esse é um livro, um dos meus primeiros livros
sobre filosofia clínica que eu estudei. Estudos de filosofia clínica, uma abordagem fenomenológica. Esse é um livro básico, né? E eu retratei aqui uma parte do livro que é muito interessante para o nosso trabalho. Aqui na filosofia clínica, como uma forma de terapia, a gente não trata a pessoa como um paciente, e sim como um partilhante. Depois eu vou usar algumas palavras que eu vou caracterizar aqui no nosso trabalho como importantes para o nosso dia a dia. Então a palavra aqui agora é partilhante, a história do partilhante. Por que a história do partilhante? As teorias psicológicas geralmente atribuem a importância à história da pessoa, investigam as experiências que tiveram, o modo como aprenderam a se relacionar consigo mesmas e com o que se passa à sua volta. Cada teoria procede essa investigação de um modo próprio. A história de vida da pessoa é geralmente a base para se entender as dificuldades que ela vive. Então, a base é a história de vida. Quando um requerente chega ao nosso núcleo, ele vai contar uma história. Mas não uma história da vida dele, mas uma história da vida daquele processo. Ele vai contar de uma forma minuciosa para nós termos uma ideia de como é que surgiu, né, aquele processo de endividamento do requerido para com a sua empresa, para com a sua pessoa, a própria pessoa física, seja lá o que for. Então a importância de nós termos essa história, né, essa história clínica do requerente, ela é importante, porque ao mesmo tempo, nesse exato momento, nós iremos fazer um trabalho muito interessante, que é o trabalho da verdade, né? Por que a verdade? Nós vamos começar a caracterizar se realmente tudo aquilo que está sendo falado, né, proferido, tem a verdade por trás. Por que a importância da verdade? Porque através dessa postura do requerente, ou do próprio requerido, nós iremos, se possível, né, se não houver nenhuma mediação, nenhuma conciliação, temos que fazer a sentença arbitral. Como uma questão de verdade aqui, eu trago o filósofo Nietzsche, que é extremamente um filósofo que trata a questão da verdade como uma forma moral de vida. E no livro Para Além do Bem e do Mal, existe uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte: não existem fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. O que Nietzsche quer dizer aqui nesse pequeno aforisma? Nietzsche escreve os seus textos em pequenos aforismas, pequenos textos. Não existem os fenômenos morais, e sim a interpretação dos fenômenos morais. Não existe a verdade por si só, existe a interpretação da verdade. A verdade, ela pertence a apenas um ser, aquele que a produz. Então a verdade, ela é propriedade de uma pequena parcela da sociedade, eu diria extremamente pequena. Então nós temos que ter o devido cuidado na hora de trabalhar essa questão da verdade, porque é através desse sentido que nós iremos dar continuidade ao nosso trabalho. Então as palavras que eu queria dizer para vocês, importantíssimas no nosso trabalho, que eu quero fazer a relação da própria filosofia clínica com a questão da mediação, as palavras é compartilhar, historicidade, inversão e verdade. Aqui a inversão eu quero trazer um sentido de, como já foi proferido nos trabalhos apresentados pelos coaches, né, a Gisele e o Felipe, que ir ao mundo do outro é uma necessidade importantíssima do mediador, do conciliador. Ir ao mundo do outro é um trabalho importantíssimo para todos nós, né? Por que ir ao mundo do outro? Para poder interpretar se realmente aquilo que está acontecendo é verdadeiro. Ou pelo menos para sentir o que a pessoa está sentindo diante daquela própria situação. A palavra compartilhar aqui, todos nós iremos compartilhar algo, o requerente vem compartilhar algo com a gente no núcleo, e nós iremos compartilhar a nossa forma de receber essa pessoa. Então nós temos que ser
extremamente dóceis, extremamente autênticos. Bom, a autenticidade aqui não precisaria nem ser mencionada. A autenticidade deveria ser uma questão moral, propriamente ética. A própria verdade, a própria historicidade. A nossa vida é uma história. Então, a todo momento, nós estamos construindo a nossa própria história. A importância de falar de uma história, não no sentido próprio da mediação, mas no sentido próprio da tua própria existência. A importância de tu entender que a cada instante tu constrói a tua própria história no sentido no sentido da própria família, no sentido da tua própria profissão, né? Existe uma relação muito forte, né, da própria filosofia com tudo isso que nós estamos vivendo, como eu já proferi lá no início, né? E eu trago aqui um filósofo da era cristã, o filósofo Sêneca. Ele tem uma obra interessantíssima, né, que eu julgo ser uma das primeiras obras de cunho de autoajuda. O texto é esse aqui, A Brevidade da Vida. E aqui eu trago um pequeno trecho, né, importante sobre a questão da brevidade. Por que eu trago aqui a brevidade da vida? Porque os nossos instantes com os requerentes e requeridos, e os nossos próprios instantes dentro do próprio núcleo, são instantes muito breves, né? E essa brevidade, ela deve ser aproveitada. Temos que aproveitar essa brevidade. Por ser uma brevidade tão rápida, essa necessidade de aproveitar, ela deve ser no máximo, porque nós temos dos 3 tempos necessários, o passado, o presente e o futuro, na própria existência humana. O que realmente existe é o agora, né? É o nosso presente. E diz Sêneca, uma obra escrita durante a era cristã. Quando eu digo a era cristã, a época que Cristo era vivo. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Ao contrário, se desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada, por fim, não se respeita nenhum valor. Não realizamos aquilo que deveríamos realizar, sentimos que ela realmente se esvai. Desse modo, não temos uma vida breve, mas fazemos com que ela seja assim. Não somos privados, mas pródigos da vida. Como grandes riquezas, quando chegam às mãos de um mau administrador, em um curto espaço de tempo, se dissipam. Mas se modestas e confiadas a um bom guardião, aumentam com o tempo. Assim a existência se prolonga por um largo período para o que se sabe dela usufruir. Sêneca está dizendo aqui que a brevidade da vida não é no sentido do próprio tempo. Nós é que tornamos a vida breve por não aproveitá-la corretamente. Aqui, isso parece tão atual, né? Mas não, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Quer dizer que a nossa vida, ela tem um prazo de validade. E quando eu digo um prazo de validade, é que um produto, ele possui um prazo de validade, mas nem sempre quer dizer que aquele prazo colocado ali, ele vai se realmente concretizar. Ele pode perder a sua própria validade antes ou até mesmo depois daquela data. Quando eu digo que a nossa vida tem um prazo de validade, a gente faça aquela velha pergunta, né? O que é que demonstra que você está vivo? Né? É a forma de interpretar a sua própria existência. Então nós devemos nos conscientizar de uma coisa. Aquela velha máxima, né, filosófica, a frase carpe diem, aproveite a vida. Aproveitar a vida sob todos os aspectos. Há pouco eu escrevi no meu Face que a própria felicidade é a
possibilidade de você aproveitar todas as possibilidades de felicidade. O que eu quero dizer com todas as possibilidades de felicidade? É saber enxergá-las, interpretá-las, percebê-las, senti-las, observá-las. A nossa vida com a mediação vai ser assim. Nós temos que observar atentamente todos os quesitos apresentados pelo requerente, todos os quesitos apresentados pelo requerido, para poder exercer aqui uma boa mediação, uma boa conciliação e depois, por fim, uma boa arbitragem no sentido de fazer uma sentença. Será que é necessário, para tudo isso que eu estou falando, saber sobre filosofia? A própria existência humana nos faz pessoas com o conhecimento da própria filosofia, mas não no sentido filosófico, mas sim no sentido de vida, no sentido de nos colocar diante da vida. Quando estudamos algo um pouco mais aprofundado, nos damos a questão de poder ter esse contato, né, com esse mundo que, a meu ver, é um mundo extremamente delicioso, né? Quando temos contato com uma coisa, nos tornamos às vezes especialistas daquela coisa. Quem sabe a filosofia, a partir desse momento, desse encontro que nós tivemos na mediação, possa ser uma coisa que chame mais a atenção de vocês. Por quê? Porque teve alguém que falou sobre filosofia. Eu, até o prezado momento, antes de conhecer filosofia, antes de conhecer a poesia, por exemplo, que são duas coisas essenciais na minha vida, eu não dava muita importância para isso. Por quê? Porque aquela história só dá importância para aquelas coisas que realmente fazem parte da sua vida. A palavra mediação, no momento que eu comecei a estudar mediação, ela se tornou algo muito importante, porque qualquer situação que eu estou lendo, qualquer artigo ou alguma coisa na televisão, no rádio, e fala sobre a palavra mediação, me chama mais atenção. Por quê? Porque eu tenho algum conhecimento sobre essa palavra. Como eu havia no início dito que eu ia falar sobre uma questão da filósofa brasileira, gaúcha, chamada Márcia Tiburi, ela tem um conceito de filosofia muito interessante. Essa obra aqui, ela fala, a obra é Filosofia em Comum, para ler junto. Ela diz que filosofia nada mais é que aquele olhar com mais amplitude sobre a sua própria realidade. O que é o olhar com mais amplitude? Eu uso muito a questão da filosofia clínica. Eu uso que nós devemos ter um olhar clínico. Nós devemos ser médicos nesse momento da vida pessoal, da sua vida profissional. O que é ser um médico nesse sentido? O que é ter um olhar clínico? É olhar com profundidade, não só na superfície. Procurar algo a mais numa pergunta, algo a mais numa resposta. Existe uma infinidade de situações por trás dessas duas questões, da pergunta e da resposta. Por que existe isso? Porque nós temos uma mania de responder apenas aquilo que é perguntado, ou de simplesmente fazer apenas a pergunta que nos que temos aquele prazer de fazer. Por trás disso existe uma infinidade de situações, e a filosofia nos mostra esse caminho para que nós possamos interagir nessa situação. Então, o olhar com amplitude é esse olhar clínico sobre a nossa própria realidade, né? E nesse livro aqui, da Márcia Tiburi, eu separei uma parte muito interessante para nós aqui, tá? Dizem que as drogas podem promover tais sensações, como dizia Benjamin, que conhecia muito bem os efeitos do haxixe, e também afirmava que o pensamento é um narcótico iminente. A mais poderosa de todas as drogas somos nós mesmos, que tomamos quando estamos sós. Vejam só que interessante. Ela quis dizer aqui que o pensamento humano é uma droga iminente, e geralmente a gente toma essa droga quando nós estamos sós.
quando nós estamos sós, nós pensamos em demasia. Mas o pensamento em si, somente o pensamento sem a ação, né, ele não tem validade. O filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele diz que pensar não é nada. Se pensar não é nada, é porque ele acha que o pensamento sem a própria ação não tem validade, né? Outros pontos que eu queria trazer aqui para vocês é que tudo isso que nós estamos fazendo, todo esse caminho que nós estamos percorrendo, nós temos o nosso objetivo. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu motivo, né, para estar aqui estudando mediação, conciliação e arbitragem nesse momento. Cada um tem a sua finalidade para ir a cada noite nossos encontros, ou pelo menos estar ligado a isso, mesmo aquelas pessoas que não puderam, né, comparecer a todos os eventos e não puderam comparecer em demasia por situações da própria vida, né, questões pessoais e profissionais. O caminho é importante, né? O filósofo Nietzsche tem uma passagem extremamente interessante, que ele diz que o homem ama muito mais o caminho do que a chegada. O homem ama muito mais o caminho que leva ao objetivo do que o próprio objetivo. Parece que quando nós chegamos àquilo que nós queríamos, o prazer, o valor, o sabor já não é mais o mesmo que aquele que nós tínhamos quando nós começamos a nossa caminhada. E quando nós chegamos àquele objetivo, necessariamente nós precisamos traçar novos objetivos, uma nova caminhada. O homem tem que estar extremamente sempre com esse pensamento de estar caminhando, de estar buscando. O caminho sempre é o melhor amigo, né? Como eu falei em singularidade do DNA, o DNA na questão orgânica é o que nos diferencia de cada ser humano. E a singularidade dentro da filosofia clínica é aquilo que diferencia o nosso pensar sobre cada situação na nossa própria existência. Então, cada um de nós possui a sua própria singularidade, cada um de nós tem a sua percepção de mundo, a sua percepção de existência, cada um de nós vai poder perceber o requerente e o requerido da sua forma, da sua presença naquele momento. Então, usar aquele momento, usar esse agora é extremamente necessário para cada um de nós perceber que cada situação vai ser uma situação diferente. E para encerrar, eu queria dizer que todos nós vivemos inúmeras realidades durante a nossa existência. Inúmeras realidades no sentido de perceber que as nossas relações humanas, elas são singulares, elas não se repetem. E quando não se repete uma relação, nós temos que saber que devemos aproveitar a cada instante, a cada momento, a cada segundo desse relacionamento. E o principal relacionamento que eu quero dizer para vocês hoje aqui é o relacionamento consigo mesmo, de você com você. No momento que você tiver uma boa relação com você mesmo, você poderá perceber que as relações exteriores terão uma maior facilidade no sentido de resolução de problemas, de resolução de conflitos. No momento que nós assumirmos o compromisso com a mediação, conciliação e arbitragem, nós temos que ter consciência que nós vamos estar mediante a conflitos. E nós temos uma prerrogativa, uma peculiaridade de vir a resolver esses problemas da melhor forma possível. Eu encerro aqui, como eu encerrei na noite que eu apresentei o meu trabalho, a filosofia e mediação, e antes de apresentar a parte final, eu digo que eu não gosto do final das coisas. Para mim o mais interessante é a continuidade das coisas. Então, eu pude mostrar nesse pequeno espaço de tempo que a filosofia
tem uma passagem muito importante na vida de cada um de nós, no momento de perceber, de sentir, de adicionar a cada instante esse conhecimento, essa interpretação. Na noite que eu apresentei meu trabalho, eu terminei a minha apresentação com um poema, e eu faço aqui novamente, como um poema que eu penso que seja um dos mais completos que eu já li na minha vida. Ele diz mais ou menos assim: existem coisas em nossa vida que jamais poderíamos imaginar. Existem coisas em nossa vida que jamais poderemos entender. Existem coisas em nossa vida que jamais deveremos esquecer. Mas também existem coisas na minha vida que eu jamais vou deixar de fazer. E entre elas estão a poesia e amar. Amar a tudo que seja possível, amar a tudo que seja impossível. Simplesmente amar, amar, amar. Por exemplo, amar este momento. Muito obrigado, façam bom uso desse vídeo e até a noite no nosso encontro de encerramento do nosso trabalho de mediação, conciliação e arbitragem. Muito obrigado.